Olá, que Deus abençoe sua vida, receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nós estivemos ontem no Monte do Precipício, ao lado da cidade de Nazaré, onde pudemos extrair grandes aprendizados para enriquecer a nossa fé. E hoje, conosco aqui no canal, está duas pessoas muito especiais. Tianinha, essa pessoa fantástica, dona de um sorriso maravilhoso, e também a professora Carla Damasceno, uma exímio conhecedora das Sagradas Escrituras e também da língua hebraica, e mais do que isso, uma guia extraordinária que tem nos direcionado a lugares fantásticos em Israel. Professora Carla Damasceno, é excelente estar em Israel e conhecer em detalhes a história daquilo que Deus, através de Jesus Cristo, permitiu que fosse apresentado. Não só isso, mas Deus em toda a história apresenta-nos através dos profetas, através de tudo quanto nós lemos na Bíblia Sagrada, grandes acontecimentos que são visíveis para quem vem a esta terra, parece que ressaltam da Bíblia Sagrada. Pastor Paulo, o senhor tem toda a razão. É isso mesmo. Quando nós estamos aqui em Israel, parece que as letras elas vão tomando vida. As letras da Bíblia vão tomando vida. É muito interessante. Nós vemos a geografia, nós vemos a culinária, nós vemos a posição das coisas, nós vemos o hebraico e aí nós conseguimos ter muito mais profundidade de todo o conhecimento bíblico. Então, queridos, nós estivemos ontem lá na cidade de Nazaré e no Monte do Precipício e lá a gente conversou sobre muitas coisas interessantes a respeito da vida de Jesus, o Nazareno. E essas duas pessoas queridas, Ana Oliveira e pastor Paulo Ricardo, tiveram um monte de perguntas lá, não foi mesmo? Exatamente. Primeiro, a cidade é fantástica, à beira do Monte do Precipício, ou nas imediações a gente pôde ver a geografia do local, o quanto o Monte do Precipício é alto e poder imaginar a cena que é exatamente a cena bíblica, que é incrível. Mas a pergunta que eu tenho para a senhora, que mais nos intriga, dá para iniciarmos dessa forma, é perguntar sobre Jesus. Ele era conhecido como Jesus o Nazareno, porque talvez... não, de fato, era proveniente de Nazaré. Tem um texto bíblico, professora, que diz, mais precisamente em Isaías capítulo 11, verso de número 1, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Qual é a conexão que existe com Nazaré? Jesus era o Nazareno, e esse texto faz conexão de que forma? Ok. Bem, nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, não em Nazaré. Ele nasce em Belém justamente porque ele precisa cumprir as profecias bíblicas referentes a ele. E nas profecias bíblicas é relatado que o Messias viria do rei Davi, não é? E nasceria em Belém. Mas essa profecia aí, também de Isaías 11, está também se referindo ao Messias, ok? Então, vamos pegar um pouquinho aqui da história interessante. Lembra que lá, quando nós estávamos conversando algumas coisas lá no Monte do Precipício, nós sentamos exatamente em volta de uma oliveira, de uma árvore de oliveira. Sim, tem uma transcrição e exatamente a árvore no meio, em 3 idiomas. Exato, nós sentamos ali para conversar exatamente naquele lugar por causa disso, por causa do que eu tenho para contar para vocês. É importante nós sabermos como é o processo de uma oliveira. Olha, parece que é uma coisa que não tem conexão uma coisa com a outra, não é verdade? Mas tem toda a conexão. Como que acontece o processo de uma árvore de oliveira? A árvore de oliveira, ela pode dar frutos, crescer e dar frutos por muitos e muitos, até centenas de anos, uma mesma árvore pode viver. Quando, de repente, essa mesma árvore, ela pode parar de frutificar. Ela para de frutificar
e ela começa a parar e parar e parar, e ela vai passando anos sem dar frutos, anos sem dar frutos, anos sem dar frutos, e durante esses anos ela vai como que encolhendo, e ela passa a não ter mais galhos, ela passa a não ter mais folhas, e aí ela passa a se tornar aparentemente uma árvore morta. Entende? Ela, estéril. Do lado de fora dela, né? na sua aparência, né? Ela passa a se tornar estéril e passa a não dar mais frutos, e você acha até que ela está morta. E ela pode viver como morta por centenas de anos, aparentemente morta, sem dar fruto, sem dar uma folhinha, sem dar um galho, sem nada, aparentemente morta. Por centenas de anos isso pode acontecer com a árvore de oliveira. Depois de centenas de anos, repentinamente, do nada, sai um rebento dessa árvore. Sai um rebento dessa árvore. Uma folhinha. Uma folhinha. Um rebento é uma pequena folhinha, sabe? E ela torna a viver. Na verdade, ela não estava morta, mas a aparência que ela tornou a viver através daquele rebento. Nasce o primeiro rebento vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Renova a árvore toda e ela de novo começa a dar frutos depois de centenas de anos estéril, aparentemente morta. O que isso tem a ver com esse texto? E o que é que isso tem a ver com Jesus, o Nazareno? A palavra em hebraica para rebento, aí está a chave de toda a história. A palavra hebraica é netzer. 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 N-E-T-S-E-R. Netzer é a palavra hebraica. Netzer é o nome para rebento que está aí no Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Exatamente, rebento. E de novo, repete a mesma palavra, no palavra renovo. No hebraico, as duas palavras, ou rebento ou renovo, é a mesma palavra hebraica, netzer. Tá? Só que no início do versículo foi traduzido como rebento e depois como renovo, mas a palavra é a mesma, netzer. É que o ramo frutificará. Isso. Da palavra netzer vem a palavra netzri, Nazaré, Netzrim, Nazareno. Por isso, Jesus, o Nazareno. Jesus, o rebento, o renovo de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus Cristo, o Nazareno. Muito obrigado por estar conosco até agora. Você pode curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vai ser um privilégio imenso poder compartilhar com você histórias magníficas e aprendizados que lhe servirão de edificação para a sua fé. Betel em Israel. Acompanhe os próximos vídeos porque tem muito mais preparado para você.